Quando eu penso em países como o Japão, sempre me chama a atenção a forma como eles conseguem transmitir a própria cultura em obras que acabam sendo populares pelo mundo. E isso foi uma coisa que me inspirou bastante no momento de trabalhar na concepção do Lumina, porque eu acho muito especial a maneira como os mangás, os animes conseguem se conectar com o público global. Eu mesmo cresci com essas mídias e acompanhei de perto como elas conseguem contar histórias e aproximar as pessoas. Então, com o Lumina, a ideia era trazer essa mesma conexão, mas de um jeito que refletisse quem a gente é, trouxesse a nossa identidade, tanto brasileira e até como fluminense, por que não? Então, assim como o Japão tem seus ninjas e samurais, no Lumina nós vamos ter os guardiões espirituais e os seres dos nossos contos. O Lumina ele é um side-scroller de ação 2.5D com elementos de aventura e de RPG. Eu, particularmente, considero o jogo como um Spectacle Fighter, pelo foco que a gente vai trazer nas mecânicas de combate, na experiência acelerada, que a gente está trabalhando para poder apresentar no jogo. Então, o jogador ele vai ter os seus reflexos testados, ele vai precisar pensar estrategicamente nas ações que ele vai estar realizando e vai se adaptar, né, ou precisar se adaptar às situações de desafio. E a protagonista do jogo é a Tainara, ela é uma xamã em formação, e o jogador vai poder controlar ela durante as missões de combate, mas também fora delas. Porque como o jogo se passa no Rio, a gente pensou, seria muito legal se o jogador pudesse conhecer alguns lugares do estado enquanto explora o mundo do jogo. Uma outra coisa que a gente vai trazer também vai ser a escola de xamãs, que é a Academia Marigold. E ela vai ser a casa do jogador. Ele vai encontrar boa parte das missões do jogo, e ali também ele vai conhecer o nosso cast de personagens que fazem parte do corpo letivo da escola. E durante as missões, o jogador vai poder alternar entre a Tainara e um dos espíritos guardiões, que são personagens poderosos, né, que são invocados pelos xamãs. Eles são excelentes combatentes, mas não podem ficar no nosso mundo por muito tempo. Então eles são invocados pelos xamãs em situações de necessidade. Então, um exemplo que eu posso dar são a exploração de áreas de difícil acesso durante as missões, ou então também confrontar inimigos poderosos que vão ser apresentados durante as missões que o jogador vai realizar. E para o Lumina, a gente queria trazer uma narrativa mais centrada em personagens humanos e um conflito mais relacionável com a realidade. Já os gráficos, que eles antes eram em 2D, passaram a dar espaço para os modelos em 3D com texturas em pixel art, tanto para os personagens quanto para os cenários. E algo que a gente pode considerar como ponto alto do estúdio é a nossa vocação em desenvolver experiências de jogos que carregam a essência dos games clássicos, né? A nível de game design, um estúdio sempre deve levar em consideração as tendências de mercado e os títulos que estão fazendo sucesso atualmente. Mas eu não posso negar, né, o privilégio que foi dado por alguns títulos clássicos na hora de tomar como inspiração para pensar em mecânicas que o nosso time de desenvolvimento implementa. São eles Odin Sphere, Elsword, Dungeon Fighter Online, King of Fighters. Esses são títulos e séries que eu posso citar como exemplo de grandes inspirações a nível de experiência de gameplay que a gente quer trazer. O visual ele é outro ponto importante. A gente vem desenvolvendo um trabalho longo com produções em 2D, né, em pixel art, mas para o Lumina a gente sentiu que podia dar um passo a mais, sabe? Então a gente decidiu investir no aprendizado das ferramentas de 3D para a criação dos modelos de personagens e para os cenários das zonas espirituais. A nossa vontade era de avançar no mundo dos polígonos, né, trazendo o Lumina modelos em low poly, evocando toda essa estética dos jogos de PS1, dos MMOs lá dos anos 2000, que eram inspirados em animes. Mas para manter toda essa essência do trabalho do nosso time de arte, a gente optou por trabalhar em algo que chamamos de pixel poly, que seria a produção desses modelos em low poly, porém fazendo uso das texturas em pixel art. E com a Pixel Poly, a gente conseguiu trazer o charme da pixel art junto dos recursos 3D e da nossa game engine, para criar uma estética híbrida que carrega parte da essência do passado, mas sem ignorar os avanços dos games das últimas décadas.
Uma curiosidade interessante é que esse projeto ele deveria ser uma continuidade do Transmigration, e de certa forma ele é, mas o Lumina é como se fosse uma evolução do trabalho que a gente começou lá atrás. Então, à medida que a gente ia pensando sobre o que a gente gostaria de fazer, né, das mudanças, das melhorias que a gente visava para o Transmigration, o projeto ele, aos poucos ia avançando de uma direção que não fazia mais sentido tratar como se fosse o mesmo projeto. Então, quando a gente começou o Lumina, de fato, a gente pensava bastante sobre como a nossa cultura, né, que é tão diversa, acaba sendo tão pouco explorada nos jogos. E um dos nossos objetivos era justamente isso, trazer para o Lumina a essência da nossa cultura, sendo representada em certos elementos do game. Um exemplo é a personagem principal, a Tainara, que a gente queria construir nela uma personagem que, para nós, fosse genuinamente algo que só você poderia encontrar num jogo feito por brasileiros. Então, nós tiramos muita inspiração de elementos nacionais, como os animais da nossa fauna, os contos do nosso folclore, que serviram de base para a construção de algumas concept art, né, dos espíritos guardiões. A Yuara, por exemplo, ela é um guardião, um espírito guardião, e ela é inspirada na Ariranha, o lobo do rio do nosso Pantanal. A gente trouxe também elementos étnicos para pensar em características de design de alguns personagens humanos. Decidimos que vários pontos do nosso estado eles seriam referências para os cenários, onde algumas das nossas missões elas vão se passar. Então, mesmo com o jogo acontecendo em um mundo com elementos fantásticos, sobrenaturais, a gente queria manter esse aspecto que fosse reconhecível, né? E capaz de conectar o jogador com algo particular do Brasil, mais especificamente do Rio de Janeiro. Desde o início do projeto, a gente pensou no Lumina como um produto global, né? E em como o desenvolvimento de jogos também pode ser uma ferramenta de soft power. Então, a forma como os países se conectam e projetam suas culturas para o mundo é uma coisa que muitas vezes a gente ignora, passa despercebido, quando a gente está consumindo conteúdo de fora. Então, falando de jogos, né, tem alguns que eu posso citar como casos interessantes, o Okami, o Kunitsugami, e um caso bem recente que eu acho que ficou super popular foi o Black Myth Wukong. E eu acredito que existe um grande potencial que pode ser explorado pela indústria de jogos aqui no Brasil. A gente pode criar jogos que carregam a nossa cultura e levar para outros povos. E, ao mesmo tempo, buscar o sucesso financeiro com esses produtos. Então, eu acredito que é super possível conciliar a projeção cultural com também a fruição financeira. E nós escolhemos trabalhar com a ação como um gênero predominante no Lumina, porque nós tínhamos alguns objetivos a alcançar com a experiência do jogo, né? Então a ideia principal para a gameplay era muito inspirada nas cenas de anime Battle Shonen, que estavam em alta na época, e um título que foi muito importante pra gente é o Jujutsu Kaisen. A nossa intenção era conseguir traduzir a sensação dessas cenas de animes, né, em uma experiência jogável. Então, nós trazemos para o jogo um foco especial nas mecânicas de combate e na possibilidade da realização de combos para superar os adversários. Então, cada personagem ele conta com 6 variações de ataques básicos. Os espíritos guardiões eles ainda possuem 4 habilidades especiais únicas, né? E os golpes de finalização. Então, a mobilidade ela era outro ponto-chave para fazer o combate e a exploração funcionar como a gente tinha planejado. Então, recursos como corrida, dash, air dash, ledge grab foram implementados para tornar os personagens jogáveis ainda mais versáteis e trazer um ar mais acrobático para eles, né? E nós queríamos munir os jogadores com recursos que permitiam que eles tenham essa experiência de controlar personagens poderosos, né? Capazes de superar grandes desafios e fazer coisas vistosas em tela. Então, acredito que esse seja um dos pontos-chave desse projeto. Fora dos combates, o Lumina ainda tem muito para mostrar. A gente quer trazer um cast de personagens interessantes para a trama e que sejam genuinamente autênticos, né? Eles conversem com esse universo que a gente está trabalhando para construir. A gente quer mostrar para os jogadores, especialmente para aqueles que não são daqui,
alguns dos lugares mais marcantes, emblemáticos do estado. Então, para isso, a gente vai usar alguns locais reais como inspiração para criar os cenários que vão poder ser explorados durante as missões do jogo. A nossa intenção é trazer a essência e a atmosfera dessas regiões. Então, a gente quer incorporar elementos visuais, culturais e históricos que fazem cada um desses locais únicos. Então, assim, o jogador vai poder ter a oportunidade de descobrir e interagir com paisagens de forma um pouco mais próxima, né? Ele vai poder se sentir parte da história e das aventuras que acontecem ali. Falando do meu background, eu sou alguém que cresceu assistindo animes e jogando jogos que misturavam ação com narrativas bem estruturadas. Alguns exemplos legais são Devil May Cry, Bayonetta, o Metal Gear Rising. Então, quando eu comecei a trabalhar no Lumina, eu quis trazer um pouco dessa herança para o jogo, mas com uma abordagem que fosse única, em vez de buscar influências diretas do Japão, dos Estados Unidos. Eu decidi que o foco seria a nossa própria cultura. Então, a minha intenção era capturar os elementos que fazem esses jogos serem tão marcantes. Então, os combates frenéticos, protagonistas carismáticos, poderosos e o principal, que era uma jogabilidade dinâmica. Então, apresentar tudo isso em um contexto genuinamente brasileiro era outro elemento muito importante. Então, eu quero que o jogador sinta aquela velocidade, a dinâmica e a emoção que são familiar desses jogos, mas também que ele se depare com cenários criaturas, personagens que sejam autênticos para nós aqui no Brasil. Então, eu acredito demais que essa combinação entre mecânicas dos clássicos e uma narrativa centrada na nossa cultura tem o potencial de criar uma experiência inovadora, imersiva. Então, com o Lumina, eu quero oferecer um jogo que, ao mesmo tempo, evoque essa nostalgia, a familiaridade dos grandes títulos de ação, mas também que surpreenda, trazendo uma coisa nova, mostrando para o mundo a riqueza e a diversidade do Brasil por meio dos jogos.